Abriram então o teto, bem em cima do lugar onde se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Queridos irmãos, primeira leitura nós ouvimos o primeiro livro de Samuel, hoje no capítulo 8. Samuel já era profeta idoso e o povo de Israel começou a pedir para Samuel um rei. Eles queriam um rei. Praticamente todos os povos que cercavam os hebreus tinham um rei, menos eles. Eles tinham um conselho de anciãos e tinham um profeta que se comunicava, que falava diretamente com Deus. O profeta Samuel, um homem justo, temente a Deus, ouvia a voz de Deus e governava o povo em nome de Deus. E eles vão até Samuel e pedem um rei. Samuel fica muito triste, faz uma oração, e como o povo não é dele, o povo é de Deus, ele pergunta o que ele deve fazer. E Deus responde: dê para esse povo o rei que eles estão pedindo. E aí Samuel diz para o povo todas as coisas que vão acontecer com eles se eles tiverem rei. Olha ao redor, o que acontece? Se vocês tiverem rei que reinará sobre vocês, ele vai tomar os seus campos, vai fazer de vocês escravos, vai cobrar impostos por tudo que vocês tiverem, vai tomar as suas filhas como perfumistas, padeiros, por aí vai. Samuel fala muitas coisas que podem acontecer, que vão acontecer com eles, caso eles decidam ficar sob o governo de um rei, de um homem. E ainda assim o povo repete o seu clamor: eles querem um rei. E Deus então consente, faz-lhes a vontade e dá-lhes um rei. E aí nós sabemos a história do povo de Israel. Todos os reis que vêm se corrompem no poder e fazem muito mal ao povo. O que na verdade essa película de Samuel quer mostrar para nós? Existe um mal que é querer fazer o que todo mundo faz, só porque todo mundo faz. Quem é o nosso Deus? O que é que nós colocamos como centro da nossa vida? Os hebreus tinham como seu chefe, seu governante, o próprio Deus.
eles conheciam a lei, eles sabiam o que precisavam fazer, mas ainda assim eles sentiam inveja dos outros países, porque todos tinham um rei. Muitas vezes nós também, tendo coisas boas na nossa vida, servindo a Deus, podemos desejar coisas que são muito inferiores, que estão fora da nossa vida. Nós corremos esse grande risco de desejar para nós coisas que não são importantes e que podem até mesmo nos fazer mal e nos matar. E nesse caso, Deus consente contra a sua própria vontade, Ele respeita a liberdade do povo, porque Deus conhece os corações, né? E Ele sabe também que o povo precisa de uma lição aqui. Então, Ele permite, mas Ele também não abandona, Ele acompanha. É como um pai que, depois que muita criança insiste, quero ir ali, quero ir ali, quero ir ali, ele fala, então vai, e a criança vai e cai no caminho, né? É como esse pai, mas o pai está ali também para levantar e para cuidar. Então, Deus não permite nada assim que cause um fim definitivo, mas ao mesmo tempo, se a gente insiste nas escolhas erradas, Deus não interfere na nossa liberdade. Nós temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que nós fazemos. E não é porque nós estamos fazendo que Deus está aprovando as nossas ações. Muitas vezes não. É só mesmo por causa da nossa liberdade. Sabemos que nós vamos ter que prestar contas dessa liberdade. No dia que nós estivermos lá diante de Deus, no nosso juízo, toda a liberdade que nos foi dada, também dela será pedido contas. O Evangelho de hoje também tem muitos elementos, muitos aspectos, muitas camadas. É um Evangelho muito bonito. Primeiro, eu quero chamar a atenção para a fé desses 5 homens. São 4 homens que carregam a maca e um que se deixa ser carregado. Então, uma pessoa que se deixa ser introduzida numa casa pelo telhado, sendo paralítica, numa maca, ela também tem que ter fé e muita confiança em quem está fazendo o procedimento. Então, são 5 homens e os 5 têm fé. Em nenhum momento eles falam nada. O que mostra que eles têm fé é a atitude deles. Eles querem entrar pela porta, não conseguem e encontram um jeito totalmente novo para acessar a Deus. Deus não está inacessível. Jesus não está completamente inacessível. Eles encontram uma forma de encontrar-se com Jesus. É aquele velho ditado, né? Quem quer arruma um meio, quem não quer arruma uma desculpa. Eles arrumaram um meio. E Jesus fica admirado com a fé daquelas pessoas e diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Esse é o primeiro ato messiânico dessa passagem, né? Os teus pecados estão perdoados. Por quê? Como os fariseus bem observam, só Deus pode perdoar os pecados. E o que é mais urgente? O perdão dos pecados ou a cura física? Claro que é o perdão dos pecados. A alma, aqui nesse sentido, ela é mais importante até do que o próprio corpo, porque se a alma está doente, o corpo também fica doente. E hoje isso é cientificamente comprovado. Se uma pessoa está doente, muitas vezes a doença começa na sua cabeça, no seu coração, na sua alma. E aí o corpo sente os efeitos daquilo que internamente a pessoa vive. Por isso essa paralisia não é uma simples paralisia do corpo, mas é também uma paralisia da alma. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, parte logo do que é mais importante: a cura da alma. Os teus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam ali, e eles acompanhavam Jesus também, eles iam atrás de Jesus também, para escutar a pregação, mesmo não concordando, mas eles vão.
E nesse momento, eles encontram aquilo que depois vai ser o motivo da condenação de Jesus. Vai acontecer, vai se repetir, né? Mas uma das causas é a acusação de que Jesus é um blasfemo, que ele usa o nome de Deus. Quem é esse homem para perdoar os pecados? Nenhum homem pode perdoar os pecados. E reconhecendo que só Deus pode perdoar os pecados, eles reconhecem isso, mas não reconhecem Deus, não conseguem reconhecer Jesus, não conseguem reconhecer Deus. Eles sabem que só Deus perdoa os pecados, mas não sabem reconhecer Deus. E aqui uma grande dificuldade também. E a gente percebe que não só o paralítico estava doente, mas os fariseus estavam doentes também. E aqui vem o grande mistério do amor de Deus. Jesus não se contenta em curar o paralítico, ele quer curar os fariseus também. Mas como assim, Paulo? Sim. E Jesus então realiza um segundo sinal nesse ano. Ele diz para os fariseus: por que vós tendes esses pensamentos no vosso coração? Jesus está vendo os corações, eles não falaram nada. O único que conhece os corações é também Deus. Deus conhece os corações. E por fim, Jesus fala: para que vós saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno. E fala para o paralítico: pega a tua cama, levanta e vai para sua casa. Jesus realiza o terceiro sinal. Jesus não cura o paralítico simplesmente para curar o paralítico, porque o que era mais importante para o paralítico já tinha sido feito, que era o perdão dos pecados. Jesus cura o paralítico para mostrar quem ele era. Terceiro sinal: perdão dos pecados, conhece os corações e depois faz o paralítico andar. E apesar desses três sinais, os fariseus não reconhecem que Jesus é Deus. Ou seja, eles não são curados. O critério que Jesus usa em todas essas curas que nós temos visto no Evangelho ao longo dessa semana, o critério que Jesus usa para curar alguém é o que? Nós vimos isso ontem com o leproso. É o que a pessoa fez? É o que a pessoa vai fazer? Qual é o critério? A fé. A pessoa, muitas vezes, essas curas como hoje nós ouvimos, não são operadas por meio de pedidos, mas por meio de atitudes de fé, ações de fé, coisas que mostram a fé. A cura do coração dos fariseus não acontece porque eles não querem, simplesmente não aceitam, não querem, são fechados. Se nós permitirmos, Deus pode nos curar. Se nós nos fechamos, Deus não vai nos curar, porque Ele respeita a nossa liberdade. E essa é a grande teologia, o grande mistério por trás do Evangelho de hoje. O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, desde que eu me apresente como pecador. Se eu não me reconheço como pecador, se eu não me reconheço como doente, eu não posso ser perdoado. E hoje nós estamos celebrando a memória votiva, essa missa votiva a Santa Cruz. O perdão dos pecados, ele é comprado pelo sangue de Jesus, que ele derramou na cruz. E Jesus também deu autoridade para a igreja, quando ele entrega aos apóstolos o poder de perdoar os pecados em seu nome. Por isso, a gente deveria aproveitar desse grande manancial da graça de Deus, que é o perdão. A gente só pode ser perdoado quando a gente está vivo. Depois só a misericórdia de Deus para dizer para nós se sim ou se não. Mas enquanto nós estamos vivos, nós podemos pedir o perdão. Nós podemos agir como quem deseja ser perdoado. E a gente não deve perder nenhuma dessas oportunidades. Na missa, no ato penitencial, nós podemos pedir o perdão dos pecados veniais. Para quem não tem nenhum pecado mortal, cada Eucaristia
é a oportunidade de pedir o perdão dos pecados. O batismo foi para nós a ocasião do perdão dos pecados, mas para quem já foi batizado comete um pecado grave, confissão. Então, Deus já nos deixou todos os meios possíveis e imagináveis para a nossa salvação. Mas o que a gente tem feito? Será que a gente tem se arriscado, buscado encontrar Jesus pelo telhado? Será que a gente tem ido até as últimas consequências para se encontrar com Jesus, aproveitado aqueles 5 minutos para passar na capela do Santíssimo, para rezar, para fazer uma boa ação, para praticar a caridade, para escutar alguém? Ou será que a gente tem vivido como os fariseus? A gente só acha que está tudo bem e não reconhece Jesus em lugar nenhum, e não reconhece que Jesus pode nos salvar e é o único que pode. Por isso, hoje, a igreja nos convida a revermos como é que nós temos agido com Jesus, como é que tem sido a nossa busca, a nossa procura e a nossa aceitação da palavra de Deus. Um instante de silêncio, convido você a baixar sua cabeça.